Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas. Melhores momentos da primeira temporada. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Eu não vou cortar isso. Eu sabia que a emoção ia vir. Mas qual é a motivação que a gente tem para sair da cama todo dia de manhã? Por que que a gente faz todas as coisas que a gente faz ao longo do dia? Por que a gente sempre está passando por essa rotina todos os dias? Qual é a motivação que a gente tem para viver mesmo? E de forma muito resumida, eu acho que eu poderia responder essa pergunta dizendo que o que nos faz levantar da cama todo dia de manhã é uma vontade, mesmo que muitas vezes inconsciente, de evoluir, de ser alguém melhor. Analisando isso, a gente para perceber como as crianças têm uma facilidade tão grande de criar mundos, de criar fantasias, de criar histórias. E ao longo do tempo a gente vai meio que perdendo isso, né? A gente vai perdendo essa capacidade, talvez a realidade nos imponha muito isso, de que a gente vai deixando de lado essas fantasias que, na medida certa, fazem muito bem. É óbvio que não dá para viver no mundo de fantasias, é óbvio que a realidade da vida nos cobra muito e não dá para fugir dessa realidade. A maioria de nós não vai conseguir fugir das obrigações que a vida nos impõe como adulto, né? As imposições de ter que trabalhar para pagar contas, principalmente quando você deixa de ser uma criança, deixa de ser filho em uma família e se torna pai ou mãe, que aí vão ter outras pessoas que dependem de você. Mas eu acho que de alguma forma a gente poderia tentar trazer para a nossa vida adulta um pouco mais dessa imaginação, um pouco mais dessas fantasias de criança, até mesmo na tentativa de resolver problemas. Eu acho que muitos problemas a gente conseguiria resolver de forma mais fácil se a gente usasse um pouco mais a criatividade, que é exatamente essa habilidade de criação, essa habilidade de criar coisas, de inventar coisas, de construir coisas, mesmo que seja só na mente, mas que talvez de alguma forma consiga nos ajudar a encontrar soluções até simples para problemas que muitas vezes a gente vê com complexidade. A gente pode fazer uma analogia com os jogos e a vida, porque se a gente parar para pensar, nós estamos sim numa grande competição. Como eu disse no começo do vídeo, para conseguir chegar ao pódio, para conseguir alcançar uma medalha, para conseguir a vitória, a gente precisa estar muito bem preparado, a gente precisa ter muito treino. E assistindo essas modalidades esportivas que eu gosto, eu fico imaginando quanto tempo que aquelas pessoas passam por dia se dedicando a essa modalidade, se dedicando aos seus esportes, treinando, muitas vezes abrindo mão de coisas, abrindo mão de baladas e de festas e de coisas que é relativamente normal para pessoas que geralmente têm aquela idade dos atletas, em torno de 20, 30 anos mais ou menos, mas para alcançar a excelência, muitas vezes eles precisam abrir mão dessas coisas. E na vida também é assim, se a gente quer alcançar certos objetivos, em alguns momentos a gente vai precisar fazer escolhas. A gente vai precisar escolher se quer fazer aquilo que gosta ou se vai fazer aquilo que precisa ser feito. Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história do país, na década de 90, ele tem um discurso dele que é muito icônico, tem um discurso muito bonito que ele dá na televisão, se eu não me engano, em alguma fala no final do ano, Natal, alguma coisa nesse sentido, onde, entre muitas coisas bacanas que ele fala, ele diz o seguinte: ninguém sai de casa com o propósito de errar. Todo homem, e aí homem com H, né, homem de humanidade, todo ser humano,
sai de casa com o intuito de acertar, de ser melhor, de fazer mais. E muitas vezes é até meio difícil pra gente manter essa chama consciente. Como eu falei, às vezes o propósito que a gente tem de ser melhor e de evoluir é até algo inconsciente, porque quando toca o despertador 5h45 da manhã, eu não penso que eu preciso levantar porque eu preciso ser melhor. E eu acho que a grande maioria de nós não pensa isso. Mas no fundo é o que todo mundo quer. De uma forma ou de outra, seja por um objetivo específico ou não, o que a gente quer é ser alguém melhor todos os dias, é alcançar algo maior todos os dias. Mas aí tem um outro ponto muito importante, que mesmo que a grande maioria de nós saia de casa com o intuito de acertar, muitas vezes mesmo a gente vai errar. Muitas vezes a gente vai traçar objetivos, traçar metas, traçar estratégias, colocar tudo no papel bonitinho, passo a passo, e muitas vezes a gente vai fracassar. E a gente precisa falar sobre fracassos. Porque quando a gente abre as redes sociais, a gente só vê pessoas bem-sucedidas, a gente só vê pessoas falando de sucesso, a gente só vê pessoas querendo ensinar os 5 passos da mente milionária. Como, por exemplo, se você observar uma criança, quando ela briga com a outra, briga um amiguinho com o outro, não passa 5 minutos, eles já fizeram as pazes, já estão brincando de novo. E também brigando de novo, claro. Mas é porque a criança, ela não, na grande maioria dos casos, ela não leva aquela discussão, aquela discordância tão a sério. Ela quer o lápis azul, que é o mesmo lápis que o coleguinha está usando, e por esse motivo eles brigam, e daqui a pouco ela percebe que talvez o lápis roxo vai ficar até mais legal, e aí ela acaba esquecendo daquela briga e tocando a vida em diante e mostrando pro coleguinha: olha como o meu desenho ficou bacana. Enquanto a gente, como adulto, a gente tem uma tendência de levar tudo tão a sério e de ser tão dono da verdade que a gente começa a encontrar problemas onde não existem, e a gente começa a nutrir problemas e nutrir rivalidades totalmente desnecessárias. E na vida também a gente tem que ser assim. A gente tem que aprender com os nossos erros. A gente tem que entender que os erros fazem parte do processo. E que muitas vezes são os erros que nos fazem justamente evoluir. Muitas vezes são exatamente os erros que nos fazem ser pessoas melhores. E se porventura um erro me tirou do meu caminho, me tirou do meu objetivo, me fez perder uma vaga, perder uma oportunidade ou qualquer coisa nesse sentido, que eu possa aprender com esse erro para que ele não se repita mais. Que eu possa transformar esse erro em crescimento. E aí tem uma coisa muito interessante que eu estava até esses dias conversando com um amigo meu, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, por exemplo, sobre arrependimento. Arrepender-se dos erros é algo importante, mas não pode ser uma dor, não pode ser algo que me faça mal. Eu errei em tal coisa, eu errei com tal pessoa, eu falei algo que eu não deveria, eu fiz algo que não deveria, que pessoa horrível eu sou. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Porque, como eu disse anteriormente, os erros são absolutamente normais na vida e são absolutamente corriqueiros, acontecem com muita frequência e em muitos momentos. Então, a gente precisa transformar, talvez mudar a palavra arrependimento para a palavra aprendizado. Porque muitas vezes a gente pode achar que está muito cansado de tentar, mas talvez tenham outras formas da gente tentar conseguir aquilo que a gente tanto quer. E ouvindo esse episódio, o episódio número 100 do podcast Para Dar Nome às Coisas, inclusive eu recomendo que você, depois desse episódio,
vá ouvir também o Para Dar Nome às Coisas. É um podcast que me faz muito bem, eu acho que pode fazer muito bem para você também, que traz reflexões muito interessantes. E aí, ouvindo esse episódio de número 100, eu fiquei muito pensativo no propósito de por que ter um podcast, de por que eu tô fazendo isso, sabe? E aí me veio também um monte de outras coisas na cabeça, porque minha mente é um monte de explosões nucleares a todo tempo. E uma das perguntas que me veio na cabeça é: por que artista faz arte? Por que, sei lá, Van Gogh pintava? E é um cara que, se você não conhece a história de Van Gogh, pesquisa, tem um filme inclusive muito bonito chamado Com Amor, Van Gogh, acho que é isso. Que ele é todo feito em desenhos, no estilo em que Van Gogh pintava, é um filme muito bonito. E você consegue ver que ele tinha uma vida cheia de dificuldades, mesmo assim ele nunca desistiu de pintar. E aí eu passei alguns dias pensando sobre isso, sobre por que artista faz arte. E comentei sobre isso com alguns amigos, com algumas pessoas que são do meio artístico, músicos, enfim. E talvez o motivo do porquê um artista faz arte, e o motivo de por que eu estou fazendo um podcast, que para mim é uma expressão artística também, considero como uma forma de arte, seja algo meio como uma necessidade básica, sabe? Como algo que está inerente em você, que está dentro de você, uma necessidade que você tem dentro de si para colocar para fora. E que, aí voltando no assunto do fracasso, essa necessidade de fazer isso, ela independe de se vai ter sucesso ou não. E o que eu estou querendo dizer com isso? Para tentar ser um pouco mais simples. Vão existir coisas na sua vida que você quer muito fazer. Vão existir caminhos e escolhas na sua vida que você vai querer muito tomar, e que, independente de se alguém vai te aplaudir ou não por aquilo, se alguém vai te apoiar ou não por aquilo, e se aquilo vai ter o resultado que você espera ou não, simplesmente o ato de fazê-lo já vai ser uma satisfação enorme para você. Nós adultos, nós temos uma tendência a gostar das brincadeiras de poder, a gente tem uma tendência a gostar das brincadeiras de ter sempre a razão, e isso gera conflitos enormes, tanto entre pessoas quanto entre nações, e na grande maioria das vezes o principal resultado vai ser dor de muitas formas. E por que quando a gente se torna adulto a gente deixa de brincar, a gente deixa de se divertir? E isso a gente vê já em grandes empresas implantando nos seus ambientes de trabalho lugares onde os seus colaboradores podem se divertir, tem, sei lá, mesa de sinuca, videogame e coisas assim. Mas a grande maioria de nós se impõe uma seriedade, e a sociedade impõe isso a nós, que a gente tenha uma seriedade, que sejamos sérios. A gente não pode rir tanto quanto gostaríamos, a gente não pode se divertir de uma forma pura. A gente precisa sempre ter um grande objetivo, um grande propósito para aquilo que está sendo feito. Então eu acho que a gente tem muito a aprender com as crianças, e a gente tem muito a aprender com a gente mesmo quando éramos crianças. Eu acho que é tempo da gente resgatar coisas que fazíamos, que pensávamos e que acreditávamos quando éramos criança, para tentar ter uma vida mais leve. Talvez se você não esteja competindo, você pode estar torcendo. A gente vê multidões torcendo pelos seus atletas, torcendo pelas suas bandeiras, pelas suas pátrias.
E a gente também precisa fazer isso na vida. A gente precisa torcer pelas pessoas que a gente admira, torcer pelas pessoas que a gente tem um apreço, um carinho e muitas vezes, infelizmente, pela natureza do ser humano, muitas vezes nem é por maldade, mas é por algo que tá meio que intrínseco na gente, tá meio que já natural dentro da gente. A gente deixa de torcer por pessoas, a gente deixa de empurrar pessoas para frente, a gente deixa de dizer assim, poxa, o meu amigo abriu um estabelecimento comercial, eu vou lá no estabelecimento comercial dar um apoio pro meu amigo. Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente tem umas falhas que precisam ser consertadas, que às vezes ter até meio que uns pensamentos negativos com relação ao outro, mesmo quando são pessoas do nosso convívio diário. E a gente pode pegar o exemplo dos Jogos Olímpicos também nisso, e criar torcidas, motivar pessoas para que elas também alcancem os objetivos delas, para que elas também busquem a medalha de ouro, seja em qual aspecto for. Eu acho que quando a gente torce por alguém e esse alguém vence, isso faz bem pra gente também. Olha lá nas Olimpíadas, olha lá nos Jogos, olha no futebol, quando o seu time do coração vence, você fica extremamente feliz. E por que a gente não pode apoiar pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas a nós, torcer por elas, motivá-las? E quando a gente vê que elas estão conseguindo os objetivos, que elas estão vencendo na vida, a gente também ficar feliz com isso. Eu tô fazendo a minha parte. Um dia eu chego lá. Que aí é uma questão de manter a esperança no que você tá fazendo. Mas independente disso, eu tô fazendo aquilo que eu posso. Sabe? Isso se aplica a qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Faça a sua parte. Faz o que você pode. Inclusive, tem uma coisa que eu acho que eu aprendi pra minha vida e que tem dado muito resultado, que é o seguinte: fazer pelo menos um pouquinho já é melhor do que não fazer nada. Então, se você tem um sonho, uma meta, um objetivo grandioso, e que bom que você tem, e é importante que a gente tenha objetivos na vida, mas não importa o tamanho que ele seja, se você fizer pelo menos a sua parte, da forma que você consegue, com as ferramentas que você tem hoje, já é um grande passo. E tenha em mente que talvez pode até não dar certo, pode vir o fracasso, mas se o fracasso vier, ele é secundário, ele vai estar em segundo lugar, porque o mais importante você já vai ter conquistado, que é o prazer de fazer, o prazer de colocar em prática aquilo que você tem no seu coração e na sua cabeça. Eu errei, e agora o que eu faço? Como eu sou uma pessoa ruim? Eu não deveria ter baixado tanta cabeça, porque me mostrou muita calvície, né? Muitas vezes a gente tá só prestando atenção no que o outro está dizendo que deu certo na vida dele, que a gente está deixando de fazer por medo de não dar certo para nós. Sem parar para pensar que talvez aquilo que o outro está postando, dizendo que deu certo, talvez não seja tão real assim. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado. Um grande abraço.